A paz do Senhor, uma boa noite a todos e antes de mais nada desejo a todos um feliz 2022, aqueles que ainda não vi, aqueles com quem não conversei, que seja um ano agradável, independente de qualquer que seja a situação do país, da saúde, que seja um ano agradável na presença do nosso Deus. Que Ele, através do seu santo e poderoso nome, através do poder das suas mãos, possa abençoar a cada um de nós, aonde quer que nós estejamos agora, onde você estiver vendo esse vídeo, que você possa perceber a presença do Deus vivo, do Deus eterno, que o Espírito do nosso Deus esteja aí contigo, porque Ele está em todo lugar. Amém? Graças a Deus por mais essa mensagem que nós temos a oportunidade de estarmos compartilhando da parte de Deus. E aquilo que senti de falar hoje é, na verdade, uma pergunta, né? O que é Jesus Cristo, ou quem é Jesus Cristo para você? Você já respondeu essa pergunta? Para você mesmo, ou para você mesma? O que Ele representa na sua vida? O que Ele mudou na sua vida? O que Ele já fez por você, ou se você acredita nele? São 2022 anos agora da sua morte e muitos ainda perguntam quem é Jesus, não conhecem Jesus, alguns ainda não sabem o que ele representa, uns dizem que ele foi apenas um homem, um profeta, e é sobre isso que nós vamos falar um pouco nessa noite. Aquilo que Deus mandou que nós falássemos, aquilo que Deus disse através do seu Filho: ide, pregai o Evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo. É interessante, porque essa semana eu estava vendo um vídeo e lá em Israel, um repórter israelense mesmo, estava perguntando para o próprio povo lá em Tel Aviv, nas ruas, o que se eles conheciam a Jesus, mas ele estava perguntando de uma maneira sutil. Ele estava falando do texto de Isaías, que diz que sobre si levou as nossas dores, levou os nossos pecados, todas as nossas enfermidades, que se deu como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E muitos dos israelenses não sabiam quem era Jesus. Alguns poucos diziam que ele era um homem especial, excepcional, e que sabia um pouco da vida dele. Isso porque eles eram de lá. Mas se nós pararmos para ver aqui no próprio Brasil, algumas nações do mundo que não conhecem mesmo a palavra de Deus e não sabem quem é Jesus, eles também vão dizer que já ouviram falar. Eu conheço de ouvir falar. Conhecer de ouvir falar é muito vago, porque muitas informações que chegam são informações erradas, ou informações que são tiradas de pessoas com outros interesses. O que nós temos que entender é que hoje nós vamos falar que esse assunto é tão interessante que o próprio Jesus perguntou isso aos seus discípulos. Essa passagem está no livro do Evangelho de Mateus, no capítulo 16. Nós vamos ler do versículo 13 ao 19. E olha só o que diz a palavra de Deus. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João o Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Perceba que o próprio Jesus interrogou seus discípulos porque ele sabia que naquele momento
Mesmo ele fazendo tantos milagres, fazendo a multiplicação dos pães, curando, ressuscitando vidas, libertando cativos, expulsando demônios, muitos ainda não entendiam quem era Jesus. Nós vamos fazer uma espécie de análise. Algumas pessoas podem entender que Jesus era apenas homem. E de fato ele era um homem. Ele veio a esse mundo, o Verbo se fez carne, então ele nasceu como homem. Ele era o Filho de Deus, ele é o Filho de Deus, porque ele ressuscitou. E então ele tem dois aspectos. Ele tem um aspecto humano, carne e osso, mas ele tem um aspecto divino. Porque Deus, para se manifestar aqui na terra, o fez nascer como homem. Se nós verdadeiramente respondermos a pergunta de quem é Jesus, como Pedro disse, tu és o Filho do Deus vivo. Então, se nós respondermos a isso, nós acreditamos que ele é o Cordeiro de Deus, que veio a esse mundo para tirar o pecado do mundo. E se nós acreditamos nisso, nós temos que acreditar em tudo que está escrito na sua palavra, em tudo que ele disse, em tudo que ele fez, em tudo que ele nos ensinou. Como é difícil, né? Como é difícil fazer a vontade de Deus e seguir os seus estatutos. Mas ele próprio disse que ele não nos dá carga maior do que nós podemos suportar. Quando nós começamos esse vídeo, eu disse que esse ano será um ano de bênçãos, porque independente das circunstâncias, Deus estará conosco o tempo todo e está conosco o tempo todo. Eu quero dizer para você que está assistindo, para não se desesperar com as coisas que possam vir a acontecer, porque Ele está no controle de todas as coisas. E por mais que pareça que as coisas saíram fora daquilo que estava programado, tudo está nas mãos dele. Se nós acreditarmos que Jesus é o Filho do Deus vivo, então Deus vivo é o Pai eterno, o Pai de Cristo Jesus, nosso Pai eterno, Salvador também, através do Filho. E Ele tudo fará para que nós possamos viver uma vida abençoada, aqui e o pós lá nos céus, no seu reino. Todo pecado, toda enfermidade, toda ação do mal, Jesus levou na cruz quando ele morreu. Mas ainda hoje, nós resistimos uma guerra, existe uma guerra espiritual, uma guerra travada nas regiões celestiais entre o bem e o mal, entre o diabo e Deus. Muitos podem dizer, por que Deus não acaba com isso de uma vez? Nós não entendemos os propósitos e os planos de Deus, mas nós entendemos que Ele é um Deus de amor. E que se Ele enviou Jesus para padecer aqui na terra, sendo homem, nasceu como homem, porque para vir a esse nível que nós estamos, a essa parte que nós habitamos, Ele teve que vir aqui como homem. Deus se manifestou para que todos pudessem ver a glória do unigênito do Deus vivo. Então, se nós cremos em tudo isso, nós cremos que também nós não devemos ter medo, não devemos ter preocupações excessivas, ansiedade, não devemos ter receio do que virá. Porque por mais que possa vir coisas estranhas, dias maus, e a palavra de Deus diz que esse é o princípio das dores, então haverá de vir coisas ainda piores. Se nós crermos em tudo isso, nós temos que regozijar e esperarmos naquilo que Deus já disse através da sua palavra, que Ele vai nos salvar, porque Jesus é o Salvador. Ele veio para cá para nos salvar, para tirar toda essa ansiedade, todo esse medo no coração humano. Mas para isso, nós temos que reconhecer verdadeiramente qual é o verdadeiro caráter de Jesus Cristo, porque ele veio para cá como homem, mas ele é Deus, ele faz parte da Trindade. Ele agora está sentado à direita de Deus Pai. Ele deixou para nós o Espírito Santo, um Consolador, e deixou para nós a essência do seu amor, porque ele está conosco todos os dias. Então, o que eu quero passar para vocês nessa noite é que, por pior que possa parecer o cenário,
por pior que possa estar sendo pintado o quadro, a mídia, qualquer tipo de palavra que possa vir contrária, nós temos que entender que existe uma palavra liberada de unção, de libertação, uma palavra poderosa que vem do trono da glória de Deus. E ela veio através de Cristo Jesus, seu Filho. Agora, se nós apenas acharmos que Jesus foi um profeta, ou que foi alguém que instituiu uma nova filosofia de vida, aí seria como se fosse tantos outros. Existem pessoas que são até hoje agraciadas ou são homenageadas por seus feitos, e são homens, às vezes, que inventaram coisas maravilhosas para a humanidade, mas Cristo não, ele era humilde a tal ponto de que mesmo com todo o poder que ele tinha nos céus antes de vir para cá, ele se anulou, ele veio para cá e fez a vontade de Deus. Então, se nós pensarmos em Cristo apenas como homem, nós não vamos ter a força necessária para poder suportar as cargas que nós ainda vamos ter que levar. Porque além dele ser homem, ele também é o Filho de Deus. O Espírito do Deus vivo estava sobre ele, e ele o ungiu ainda no seu batismo, desceu sobre ele o Espírito Santo. O Senhor se fez carne. No livro de João diz que o Verbo se fez carne. Ou seja, aquilo que não era palpável se tornou material, para que nós pudéssemos ver manifesto a glória do Deus vivo em Cristo Jesus. Então, a você que está receoso, receosa, a você que está com uma ansiedade nos níveis maiores do que o normal, por causa de tudo que poderia estar acontecendo, porque se nós pararmos para pensar, até o final de 2021 é como se a pandemia já estivesse acabando. E agora parece que voltou tudo de novo. Os hospitais estão lotados, a classe médica já não tem mais medicamento, não tem como fazer o teste. A situação parece que está voltando para trás. Eu não sei quanto tempo nós vamos ter isso. Eu não posso dizer isso para vocês. Mas eu posso dizer com certeza de que a palavra de Deus nos garante que nesse mundo tereis aflições, mas Ele nos livra de todas elas. Por isso, queridos, vamos nos conectar mais com Deus. Vamos buscar esse Deus vivo que através de Jesus Cristo se manifestou a nós. O próprio Cristo disse: quem vê a mim, vê ao Pai. Ninguém vai a Deus senão por mim. Então, vamos responder a pergunta: quem é Jesus para nós? Quem é Jesus para você? Responda, mesmo que em silêncio. Responda e depois você manifesta, você se coloca em adoração, coloca verdadeiramente valendo tudo que Ele fez por nós. Ele ficou aqui 33 anos sobre essa terra, mas muito antes disso Ele estava já na criação do mundo. E agora Ele está lá nos céus. Ele intercede por nós, Ele cuida de nós. Tudo que pedirdes em nome de Jesus vos será atendido. Então não temas o dia mau, não temas a circunstância. Parece que quando a gente olha para o horizonte e vê aquelas nuvens carregadas, escuras, se aproximando, a gente sabe que vai chover, que vai ter um temporal, e parece que a gente já fica numa situação muito complexa, uma coisa, parece que se apodera de nós o medo. E o medo, ele, como falamos já algumas vezes, ele paralisa, ele nos trava. Nós precisamos entender que Jesus, ele acalmou a tempestade. Ele fez coisas quando ele estava aqui, como homem também, para que nós pudéssemos agora saber que nós somos capazes de enfrentar todas essas situações. Ninguém gosta ou quer a morte. Ninguém quer ficar enfermo. Ninguém quer ficar triste, aborrecido.
mas essas coisas fazem parte da vida. Como nós vamos lidar com elas, se vamos lidar sozinhos ou se vamos lidar com Cristo, é que vai fazer a diferença. Se nós convidarmos Cristo Jesus para participar do nosso dia a dia, se nós participarmos com Ele de todas essas situações, com Cristo, nós vamos ser muito mais do que vitoriosos. Todas essas coisas vão passar, todas essas coisas vão ficar só na lembrança, mas nós vamos vencê-las e vamos seguir adiante. Nosso alvo é Cristo Jesus, é estarmos com Ele quando chegar o momento final, quando chegar o dia do arrebatamento, quando todas essas coisas se cumprirem, toda essa palavra se cumprir, todas essas coisas vão fazer com que nós estejamos com Ele na glória. E lá a promessa, ela se tornará realidade. Não haverá mais dia, nem noite, nem preocupações, nem dores, nem ansiedade, nem medos, enfermidades, não haverá mais nada. Mas até esse dia chegar, Ele está nos ensinando a enfrentarmos as situações com uma esperança. A fé tem que brotar de nós, sabe? Porque a gente não vê as coisas, mas a gente tem que crer. Nós temos que crer que Ele é Filho de Deus, enviado por Deus para esse mundo. Primeiro, para nos ensinar e depois para nos salvar. Se nós tivermos isso em mente e se nosso espírito estiver ligado com Ele, ainda que nós possamos pecar, ainda que possamos fazer muitas coisas erradas, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos libertar, para nos transformar, para fazer com que nós possamos brilhar cada dia mais a sua luz, brilhar a sua vida em nós, porque é isso que Ele veio nos ensinar. Quando Ele falou isso com seus discípulos, o único que se manifestou dizendo que Ele era o Filho de Deus era Pedro. E Ele disse a Pedro: graças te dou, ó Deus, porque meu Pai, né? Porque você não revelou a carne e o sangue, mas revelou o verdadeiro propósito de Deus. E Ele disse a Pedro: eis que te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Quem é a igreja de Cristo, se não somos nós? Nós temos agora a chave do reino. Tudo que dissermos, tudo que ligarmos aqui na terra será ligado nos céus. Tudo que nós desligarmos aqui na terra será desligado dos céus. Sabe o que é isso? Nós temos poder na nossa boca, no nosso palavreado, naquilo que nós falamos, naquilo que nós pensamos. Se nós ficarmos resmungando, reclamando, fazendo só o lado complicado das coisas, que interesse temos nisso? Que propósito? Que nós possamos verdadeiramente dar vazão ao Espírito do Senhor em nossa vida, fazer com que Ele habite em nós cada dia mais, limpando o nosso coração, pondo para fora tudo aquilo que não presta, tirando, esvaziando da nossa mente todo tipo de situação, todo tipo de coisa que nos fazem pecar, fazendo com que nossa vida melhore cada vez mais. E aí as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Cristo. A igreja somos nós. A porta ela é colocada para poder barrar. Só quem tem a chave ou quem pode abri-la que vai fazer a transição de dentro para fora, de fora para dentro. Mas aqui está dizendo que as portas do inferno não vão impedir a ação da igreja de Cristo Jesus, não vão impedir a nossa ação. Então eu profetizo, eu digo, eu clamo a Deus para que nossa vida seja melhor, seja diferente. A prosperidade não é uma riqueza, prosperidade não é só riqueza. Prosperidade é viver bem com aquilo que se tem. Ser próspero é viver com alegria, com amor, com uma graça maravilhosa, dando graça em tudo e sabendo que Cristo está conosco todo o tempo. Por isso, mais uma vez eu reforço, quem é Cristo Jesus para você? Se Ele é tudo isso que eu lhe disse, então creia, mas creia de todo o teu coração. Não esmoreça, não deixe com que as situações ou pessoas ou o que for
possa tirar isso de você. O apóstolo Paulo fala: quem me separará do amor de Deus? A fome, a nudez? Quem? Quem vai separar você do amor de Deus? Parece que hoje em dia as coisas estão caminhando para que realmente, de fato, essa palavra se concretize. E o próprio Cristo disse: haverá fé na terra quando o Filho do Homem voltar? Quando ele diz Filho do Homem, é porque ele veio para cá como um homem. Mas haverá fé, haverá aqueles que ainda vão crer no seu poder e em tudo aquilo que ele planejou para aqueles que os servirem até o final, porque aqueles que estiverem com ele até o fim, esses serão salvos. Eu quero estar lá, você quer estar lá também? Queremos nos ver nas alturas subindo e deixando todas as outras coisas para trás e passando dessa vida para outra vida, a vida eterna, onde tudo será lindo e maravilhoso. Isso não é uma historinha, não é um conto, não é um conto de fadas ou algo que foi feito com intenções apenas de deixar-nos alegres. Isso de fato existe, isso de fato é real. Embora Deus seja invisível, Ele está aqui presente, Ele está aí com você presente. E Ele está falando com você de uma maneira que eu acredito que, da mesma maneira que eu entendo, você está entendendo, que é sobrenatural. O poder do nosso Deus, ele excede a qualquer tipo de pensamento, qualquer tipo de ação que nós possamos ter. A ciência, quando se esbarra em alguma coisa que sai do físico, daquilo que é palpável, não tem explicação, não sabe explicar. Aquele que não crê no poder de Deus, quem não declara que ele é o Filho de Deus, não sabe explicar como as coisas acontecem. Mas aquele que tem fé e que ama a Deus, e Deus nos escolheu, Ele que nos separou, Ele que nos deu a palavra para que nós possamos entender em nosso coração e nós possamos nos converter a Cristo e através de Cristo chegarmos a Deus. Que você receba essa palavra na sua vida, que você tenha um poder muito grande da parte de Deus em vocês. Que Deus faça cumprir essa palavra, que você deixe de ter medo e enfrente todas as situações com um verdadeiro espírito de vitória, um espírito de alegria, porque já foi liberado sobre nós todas essas coisas. Que o Deus da vida, através de Jesus Cristo, seu Filho, nos abençoe, vos alcance, nos dê a graça, nos dê a cura e nos fortaleça em nome de Jesus. Sinta-se abraçado, sinta-se mais do que vitorioso em Cristo Jesus. E continue lendo a Bíblia, continue lendo mais e mais a palavra de Deus. Estamos lendo essa Bíblia aqui, a Bíblia em um ano. Ela é um pouco diferente da sequência, que ela vai de Gênesis, depois vai para Mateus, depois volta para Gênesis, vai no Velho Testamento e no Novo. Mas é interessante a analogia entre o Velho Testamento e o Novo. Mas você pode ler qualquer tipo de Bíblia, qualquer tipo de texto, mas não deixe de ler, não deixe de orar, não deixe de buscar a Deus, e Ele, através da sua infinita misericórdia, nos dará aquilo que deseja o seu coração. E no final, todos nós estaremos na reta final, na chegada, onde dali iremos para o reino de Deus. Glória a Deus por isso. Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor dê paz, em nome de Jesus. Sintam-se abraçados pelo poder do nome do Senhor. Uma boa noite.